Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter. Aqui é o Lecter falando. Eu estou desenvolvendo aí uma playlist de eletrônica embarcada. E neste vídeo 3, que está dentro dessa playlist, eu vou falar sobre qual foi o primeiro sistema embarcado. Vamos lá, pessoal? Espero que estejam todos bem e prosperando. Antes, faça como o Samuel dos Santos. Está aqui estudando firme e forte, rumo à colação de grau em 2022. Com certeza, Samuel, você vai se formar com glória. E você pode fazer como o Rodinei Aparecido da Silva. Ele estava com uma dúvida de como que a gente faz para calcular a média. Fez a pergunta para mim, eu já tinha um vídeo sobre isso. Vou deixar o vídeo no card. Expliquei para ele, sem problema nenhum, no próprio comentário, como que ele calcula a média aí. Rodinei, um abraço, espero que você tenha sucesso aí nas provas. Bom, então o primeiro sistema embarcado é o Apollo Guidance Computer. Bom, traduz, Lecter. Outra pessoa falou, você não tem um inglês perfeito. Eu falei, realmente eu não tenho sotaque, porque eu sou brasileiro. Mas, voltando, computador de orientação Apollo, ou da Apollo, a gente chama isso de ADC. O programa Apollo ele foi coordenado aí pela Agência Espacial Americana, a gente chama de NASA, né? Ele durou de 61 a 72, tá? Qual que era o objetivo do programa Apollo? Levar o homem à Lua. Tá? E eles conseguiram em 20 de julho de 1969, às 8h17, o TC. O que é o TC? A gente vê, às vezes não sabe. Coordinated Time Universal, é o tempo de universal coordenado, é o tempo civil. Quando você coloca o TC, você sabe exatamente o horário naquele país. Tá? A gente chama de coordenada de tempo civil ou tempo civil. E como que ele parecia, Lecter? É isso aqui, ó. Você tinha a saída e a entrada, e por trás disso, dentro do painel, ele ficava assim. Eu já vou descrever com mais detalhes como funcionava e como era contido. Então, nós tivemos aí o Buzz Aldrin e o Armstrong nessa missão, ficaram mais de 2 horas por lá caminhando, e vamos ao ADC. Quem desenvolveu? MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ele é famosíssimo, fica nos Estados Unidos, e até hoje desenvolve coisas bem legais. Como era visualmente o ADC? Bom, aqui esse sistema embarcado está encaixado no painel maior, no painel que eles chamam de painel geral, painel de controle geral, inclusive. Tá? E vamos dar um zoom no ADC. Dando um zoom, você tem basicamente 2 telas. Note, só controle numérico. Então você tinha a entrada, que a gente chama de input, numérico, tá? Os astronautas tinham uma colinha, não era no papel, claro. Eu já vou mostrar inclusive a cola deles. Você digitava os comandos, dava entrada, e na tela ao lado você tinha a resposta. Como eram mais de 90 comandos, se não me engano, eles não era para decorar, era para fazer. O treinamento deles é interessante. Eles usaram isso na Terra, inclusive sob a água. Eles usavam piscinas para treinar. Por que, Lecter? Porque eles não sabiam o estresse que esse astronauta ia passar lá. E ele não poderia errar os comandos. Então treinaram na água, treinaram em avião em queda livre para tentar sintetizar e colocar microgravidade aqui e assim por diante. Foi exaustivo o treinamento para que minimizasse aí os erros. Bom, agora só a parte de entrada e saída deles, né? A gente chama de input e output. O ADC, né? Ele tinha a memória RAM 2 KB. Hoje a gente nem fala em kilobytes, a gente já vai falar de giga, né? Memória ROM 32 KB, então nem usamos mais, né? Super pequenininho. Para a época era uma revolução, não é nem evolução, revolução. Mas para a gente hoje, o clock, né? Se você já acompanha as outras playlists, sabe, eu já falei do clock. Ele está falando em megahertz, né? O M aqui é mega.
Hoje, o seu computador aí, a gente fala em gigahertz, né? Então, como eu falei para vocês, o display, né, a tela numérico e o teclado numérico. Ele era considerado para a época um sistema de alto risco, porque os sistemas integrados eram recentes, então eles testaram isso, inclusive no deserto de Mojave, para ver assim, em alta temperatura como funciona, e testaram também em laboratório em baixa temperatura. E eles tinham medo que esses circuitos, devido às condições extremas que seriam colocados, pudessem falhar, né? Quando eu falo em condição extrema, pensa em microgravidade, pensa em trepidação, que quando você lançava esse foguete por dentro, você tinha trepidação e essa trepidação poderia causar algum dano no circuito também. Tem outras coisas também, mas para o vídeo não ficar longo, eu vou mostrar aqui para vocês a colinha que eu prometi. Então, eles tinham que ter essa cola, você vê, ela está literalmente aparafusada aí no painel ao lado, para que ele não errasse a hora de entrar com os comandos aqui. Interessante que no pouso, o ADC recebeu tanta informação ao mesmo tempo que ele quase colapsou, pessoal. É isso mesmo. Enfim, de alto risco, funcionou e espero ter elucidado aí qual foi o primeiro sistema embarcado da história. Tá? Se você quiser mais informações, dá uma procurada aí nos artigos do professor Dr. Carlos Eduardo Kugnasca. Um abraço de Lecter, inscreva-se, bons estudos.